Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E hoje a nossa receita é de um pastelzinho de forno maravilhoso. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal e se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveite e ative também as notificações clicando no sininho. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Bora lá então para nossa receitinha? Vou começar aqui mostrando para vocês como eu preparo o nosso recheio de frango. Eu cozinhei 400 gramas de filé de frango em água com um sachêzinho de tempero pronto desses aqui, olha. Se você não gosta desse tipo de tempero, pode cozinhar então o seu filé apenas com sal ou com o tempero de sua preferência. Depois então de cozido e desfiado, deixe ele aqui reservado para prepararmos o refogado, onde vamos misturar esse frango. Já liguei o fogo, a cebola já está refogando e eu coloquei aqui também um dentinho de alho amassado. Estou colocando aqui agora uma colher de sobremesa de orégano. Esse meu orégano, gente, vocês vão perceber que ele tem aqui umas pintinhas mais vermelhinhas, porque ele é temperado com pimenta calabresa. E vou colocar aqui também uma colher de café de páprica picante. Se você não gosta, não precisa, tá? Aqui é uma sugestão de tempero. Se quiser também usar páprica doce ou coloral, você pode usar o que você preferir. E é sempre bom dar uma fritadinha assim nos temperos, porque eles vão deixar mais sabor no frango. Tudo refogadinho, eu vou acrescentar aqui um sachê de molho pronto. Se você não gosta de usar esse tipo de molho, então pode também usar um molho aí caseiro, sem problemas. Retirei então o refogado já do fogo e agora eu vou colocar o frango desfiado. Vou colocar também salsinha. Eu estou usando aqui 3 colheres de sopa aproximadamente de salsinha picadinha. Vamos misturar tudo. Depois de bem misturadinho, então, ficar essa lindeza aqui de recheio e eu vou retirar da panela, colocar em um outro recipiente, deixar esfriando e reservado até o momento de utilizarmos. Vamos preparar então a massa do nosso pastel de forno. Eu vou colocar aqui nessa tigela 250 gramas de margarina. Se você quiser fazer com manteiga também pode, tá? Mas com margarina vai ficar muito bom. Esse meu pote aqui tem meio quilo, 500 gramas. Então eu vou colocar metade dele. Coloquei então aqui metade, a minha margarina está gelada e é uma margarina sem sal. Se você quiser usar uma margarina com sal, também pode. Aqui, como a minha é sem sal, eu vou acrescentar um pouquinho de sal na massa. Vou colocar também 100 ml de guaraná, pode ser a marca de guaraná de sua preferência, e também está gelado. E vamos acrescentando a farinha de trigo. Eu vou colocar aqui uma boa quantidade e depois nós só vamos acertando o ponto. A farinha de trigo é aproximadamente 500 gramas. Vou dar uma misturadinha aqui com a colher. Agora vamos colocar a mão na massa. É só ir apertando a massa para ela ir dando liga. E é bem facinho de fazer a massa, então. Aqui eu coloquei os 500 gramas de farinha e deu ponto certinho. Mas é bom você ter aí, tá? Um pouquinho a mais, se de repente precisa. Então, o ponto é esse, olha. Quando a gente pega, já não gruda mais na mão, tá? Fica parecendo uma massinha de modelar. É bem gostoso até de trabalhar com ela. E agora eu peguei aqui um plástico filme, vou embalar a massa e vou deixar ela descansando na geladeira por uns 20 minutos até uma meia hora antes de começarmos a trabalhar com ela. Então vou lá para a geladeira e daqui a pouquinho a gente volta.
Pessoal, depois de 20 minutos, então, estou retirando aqui a minha massa da geladeira. E eu peguei aqui um saquinho plástico, abri ele, tá? É um saquinho grande. E eu vou abrir a massa aqui no meio do plástico. Vou dobrar a outra parte e com o rolo vou abrir. Então, vamos lá. Vou cortar aqui a massa ao meio e vou fazer primeiro uma parte para ficar mais fácil na hora de abrir. Enquanto essa parte aqui espera, eu coloco ela na geladeira novamente, tá? Vou abrir aqui ela um pouquinho com a mão mesmo e daqui a pouquinho eu já vou utilizar o rolo. Abri minha massa aqui então e eu vou usar um cortador. Esse meu cortador tem 9 centímetros de diâmetro. Se você não tiver um cortador, você pode usar a tampinha de um pote ou mesmo um pote plástico para ir cortando os círculos na sua massa. E você pode fazer do tamanho que desejar. Pode fazer grandes, como aqueles que vendem em lanchonetes e bares. Pode fazer mini para festinha ou pode fazer um tamanho médio, assim como esse que eu vou fazer. Aqui eu já cortei os círculos e eu vou mostrar para vocês aqui a espessura da massa. Lembrando, gente, que toda essa massa que vai sobrar, nós vamos de novo utilizar, tá? Basta juntarmos toda ela e aí abrimos novamente. E a espessura da massa que eu estou usando é essa. Não está muito fininha, mas também não pode ser muito grossa, porque senão ao invés de assar no forno, ela vai ficar encruada. Aqui está então o recheio de frango, já esfriou, e agora eu vou colocar na massa. E o pastelzinho de forno tem que ser bem recheadinho. Então eu pego aqui uma boa quantidade de recheio, coloco aqui na metade do pastelzinho. E aqui eu tenho requeijão desses de bisnaga, tá? E eu vou colocar também agora aqui por cima do recheio de frango. E vou fechar o pastelzinho unindo as pontas. Aqui, pessoal, eu falei pra vocês, né, capricharem no recheio, mas cuidado também pra não pôr demais, porque essa massa, ela não estica, tá? Então, é preciso sobrar os espaços aqui olha, pra fechar o pastel certinho. A assadeira onde eu estou colocando os pastéisinhos não está untada, não precisa, porque essa massa já tem bastante gordura. Já enchi então uma assadeira de pastéisinhos e agora eu vou pincelar gema sobre eles. E para fazer um charmezinho, eu coloquei aqui um coraçãozinho feito com a mesma massa, tá? Eu modelei os coraçõezinhos com esse cortador. Todos pincelados, eu vou levar ao forno agora. O meu forno está pré-aquecido, já está bem quentinho, a temperatura está em 200 graus e eu vou levá-los para assar. Geralmente assa em 25 minutos a meia hora, mas fica de olho aí no seu forno, né? Porque de forno para forno, gente, dá bastante diferença, tá? Daqui a pouquinho a gente volta então para ver como ficaram os pastéisinhos. Olha, pessoal, que maravilha! Os pastéisinhos já assaram, ficaram no forno aqui por aproximadamente meia hora. Meu forno estava bem quente, forno alto, tá? E essa massa, gente, me rendeu 20 pastéisinhos desse tamanho. Deixa eu pegar um aqui na mão para vocês terem, assim, noção mais ou menos do tamanho do pastelzinho, tá? E agora eu vou cortar um aqui para vocês verem por dentro. Olha isso, pessoal. Super recheadinho, a massa fica muito gostosa, ela é uma massa que derrete na boca. Vou cortar aqui um pedacinho com a mão para vocês verem, olha. Tá saindo fumacinha ainda aqui. É muito gostoso, pode fazer aí que vocês vão amar. E aqui, pessoal, sobre o rendimento de 20 unidades, o recheio também deu certinho para fazer essa quantidade. Termino aqui, então, o vídeo agradecendo a companhia de todos vocês. Foi um grande prazer tê-los por aqui. Até nosso próximo encontro e fiquem com Deus. Tchau!